em primeira carta de João, capítulo 5. Primeira carta de João, no capítulo de número 5. Aleluia. Nós vamos ler o versículo de número 4. Aleluia. 1 João capítulo 5, verso 4. Encontramos? João escreveu assim. Vamos pegar o verso 1 primeiro. Vamos pegar do 1. Fica mais completo. Onde diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. E o 4 então: o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém? Vamos ao 5 também. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Amém? Glória a Deus. Pode tomar o seu assento. Aleluia. Vamos falar com Deus em oração e pedir para que Ele possa falar profundamente ao coração de cada um. Nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, em nome de Teu Filho Jesus, o autor e o consumador desta fé que habita nosso coração, nós estamos agora levantando um clamor a Ti e pedindo a Ti que o Senhor possa falar profundamente, meu Pai, no nosso ser. Que a Tua palavra possa penetrar, Senhor, nosso interior, meu Pai, ir no mais profundo da nossa alma e do nosso espírito, fazendo ali, meu Pai, separação entre uma e outra, meu Pai, separando juntas e medulas, ó Pai, o meu Pai, procurando lá no profundo, meu Pai, do nosso ser, ó Deus Todo-Poderoso, um operar do Teu Espírito Santo. Ó Pai, que esta palavra produza em nós frutos que louvem Teu nome, frutos que louvem, meu Pai, Senhor, a Ti, que é Pai, Filho e Santo Espírito. Que a Tua palavra, Senhor, produza em nós uma vida santa, uma vida, meu Pai, comprometida, meu Pai, com a Tua igreja, comprometida com meu irmão, com minha irmã, comprometidos, meu Pai, com o Teu reino. Que a Tua palavra, Senhor, opere em nós, como é dito nela mesma, tanto o querer quanto o efetuar, Pai. Fala conosco, ó Pai Santo, em nome de Teu Filho, Jesus, o Cristo. Diga amém. Graças a Deus. O título da mensagem é Fé Vitoriosa. A fé vitoriosa. Amém? Mas a fé, nós cantamos aqui sobre ela hoje, a nossa fé. Cantamos aqui e declaramos sobre essa nossa fé. Mas para que essa fé pudesse ser nossa, ela foi nos dada primeiro, de presente. Porque a fé não é algo que brota do coração humano. A fé não é algo que brota de nós mesmos. Ela não vem de nós mesmos. Ela vem de Deus. Para que essa fé pudesse vir ao nosso coração, a iniciativa foi tomada pelo próprio Deus. Não conheceríamos a Deus se Ele não se revelasse a nós. Não saberíamos quem Ele é se Ele não criasse condições para que nós o conhecêssemos. Ou seja,
Deus foi quem criou a ponte dos céus até o homem. Ou seja, o que faz uma ponte? Ela liga um ponto a outro ponto. Por isso a ponte. Digamos que entre uma cidade e outra há um grande rio. E não há outra forma de chegar lá, porque é um rio de águas bravas, violentas. Então não dá para chegar lá de outra forma, precisamos de uma ponte que ligue essa cidade a outra cidade. Entendeu? Então, para que nós pudéssemos chegar do lado de lá, ou seja, para que nós pudéssemos chegar até Deus, precisávamos de uma ponte. Então Deus tomou a iniciativa, o Senhor, o grande Criador, tomou a iniciativa de construir essa ponte, dos céus até o homem. Amém? Aleluia. Efésios no capítulo 2, e no verso de número 8, Efésios 2, eu quero que você folheie a tua Bíblia até lá. Efésios 2, 8, que diz assim: pois Deus, que operou por meio de Pedro, estou em Gálatas 2:8, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Ou seja, não é algo que brotou do nosso coração, é algo que veio de Deus até nós, para que nós pudéssemos conhecê-lo e crer nele. Nem um ser humano por si mesmo, por seu próprio entendimento, poderia crer em Deus, poderia acreditar, poderia ter fé para a salvação. A sabedoria humana não tem esse poder de ligar o homem a Deus. Somente através da fé é que um homem pode ser ligado a Deus. Somente através da fé é que alguém pode confiar em Deus e ter a certeza de que Ele realmente existe, de que Ele é real, porque primeiro, Deus não pode ser visto. Ele não pode ser visto por ninguém. E o que o homem natural possui é uma fé totalmente natural. O que o homem comum possui é uma fé natural. Ou seja, a fé natural é aquela que precisa ver para poder acreditar. A fé natural é aquela que precisa tocar para ter certeza que existe. Então essa fé todo ser humano tem. Todo ser humano comum, natural tem. Porque ele vê, ele apalpa, ele tem a certeza de que a coisa é real e existe. Mas para que se possa acreditar que Deus existe, porque Deus é Espírito, João 4:24 diz que Deus é Espírito. Então, para que se possa acreditar que Ele existe, é necessário uma ação sobrenatural dele próprio, para que o homem pudesse então crer e ter certeza de que Ele existe. É fato que Deus já deixara no homem, desde o princípio da criação, Deus já deixara no homem uma percepção, O homem tem uma consciência de que há algo mais além do que é visível, além do que é apalpável. Existe algo mais. Já há essa percepção em todos os seres humanos criados, nascidos nesse mundo. Mas somente aqueles que realmente, forem tocados por Deus, por esta fé, é que poderão realmente acreditar que Ele é real, poderão realmente acreditar que Deus existe. Se você tem declarado na sua vida que Jesus Cristo é o Salvador, se você tem acreditado piamente que Jesus é o teu Senhor, é o teu Salvador, muito bem. A fé de Deus está no seu coração. Ele enxertou ela no seu coração. Ou seja, então você não é um ser humano mais natural. Você agora é um ser espiritual, porque você está dotado da fé, o dom que vem de Deus. Ele está no seu coração.
ela está no seu coração. Aleluia, glória a Deus por isso. Ou seja, é motivo para você entender que suas lutas, suas batalhas, seus sofrimentos, suas dores, tudo isso um dia vai passar. Por quê? Porque há uma fé que está no seu coração, que te faz crer e ter a certeza que todas essas coisas de verdade são passageiras e um dia vão passar. E como foi cantado aqui, né? Como nós esperamos o dia em que veremos a face do nosso amado, porque esse dia vai chegar. Ou seja, a fé que está no nosso coração nos faz acreditar, nos dá essa certeza de que um dia nós o veremos como Ele é. Como Ele é. Mas tudo isso seria impossível se o próprio Deus não o tornasse possível. Tudo isso não seria possível se Ele não tivesse construído essa ponte entre Ele e nós. Mas esta ponte construída por Deus é uma coisa apenas ilusória, tá? Não é algo visível. Essa ponte ela não é visível, ela não é apalpável também. Isso é só uma forma de nós entendermos como é que Deus age. Existe uma ponte de ligação entre Ele e nós, e essa ponte, ela está em João, no capítulo 14, e no verso 6, em que você conhece já de cor e salteado. Quando Jesus disse, eu sou o caminho, ou seja, Ele é a ponte que nos liga ao Pai. Eu sou o caminho e a verdade absoluta, a verdade de Deus, não é a verdade humana, porque a verdade humana não existe uma só, existem verdades humanas. Cada um tem a sua própria verdade, cada religião prega a sua própria verdade, cada segmento, filósofos criam suas próprias verdades e dizem que ela não é absoluta. Realmente, a verdade humana, as verdades criadas pelos homens, não são verdades absolutas, mas a verdade de Deus, a verdade que é o próprio Deus, ela é absoluta, infalível. E Ele diz, se vocês conhecerem essa verdade vai fazer o que com a gente? Ela vai nos libertar dos nossos achismos, libertar das nossas crenças errôneas, nos libertar, de ensinos, de engano, de falsas doutrinas. Essa verdade nos liberta totalmente e nos liga ao Pai, nos liga ao céu de Deus. Ele é o caminho, Ele é essa verdade, e Ele verdadeiramente é a vida para nós. Não a vida passageira, a vida que vai passar, mas a vida eterna. Ele é quem garante que teremos essa vida eterna, e nós só podemos crer por causa da fé que Deus enxertou no nosso coração. Veja que não é para todos. A fé não é para todos, porque muitos não a querem, muitos não aceitam essa fé, muitos têm fechado as portas para que essa fé não entre no seu coração. Muitos. Se nós formos lá em Mateus, no capítulo de número 13, quando Jesus ele prega através da parábola do semeador, no verso 14, no verso 12, quando os discípulos estão perguntando para Jesus o que significa aquela parábola, do semeador, da semente que foi semeada pelo caminho, quando eles perguntam acerca do por que Jesus fala em parábolas, aí Jesus então, no verso 12 diz, a quem tem, será dado, e este terá em grande quantidade, de quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E aí ele diz, por essa razão, eu lhes falo por parábolas, porque vendo, eles não veem. Está diante dos olhos deles naquele tempo, mas eles não viam, e ouvindo, não ouvem. Está diante de nós, da humanidade, a palavra do Senhor tem sido pregada no mundo inteiro,
A palavra do Senhor tem sido pregada a todos os seres vivos dessa terra, a todos os seres humanos dessa terra. E muitos estão ouvindo, mas não ouvem e nem entendem. Como assim? Estão ouvindo, mas não ouvem. Ou seja, estão ouvindo, mas não conseguem compreender essas palavras. Não conseguem entender o que está sendo dito. Os ouvidos estão ouvindo, mas eles estão, de certa forma, tapados para entender a verdade dessas palavras. E aí, ele continua dizendo no verso 14: neles se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade. Ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Ou seja, Jesus está dizendo aqui: a fé que está no seu coração, a fé que te fez crer em Jesus, ela não é para todos nesse mundo. Não é para todos. É só para os que foram escolhidos por Deus. E por que foram escolhidos? Porque Deus os conheceu de antemão. Ou seja, antes da criação, Ele já conhecia você. Antes de você ser criado, antes de você existir, Ele já te conhecia. Ele já te conhecia. Isso chama-se presciência. Ou seja, Deus já conhece antes de existir o que vai existir, o que Ele vai criar. Ele já sabia que o teu coração seria uma boa terra. Ele já sabia que o seu coração seria uma boa terra. A boa terra desta parábola, da semente. Ele já sabia que quando essa semente caísse nessa terra, essa terra ia absorver essa semente, ia fazer com que ela germinasse, e ela cresceria e se transformasse numa grande árvore, frutífera até. Ele já sabia. Ele já sabia. Aleluia. Mas também já sabia que muitos não dariam ouvidos a ela. Muitos não receberiam de bom grado essa semente. E aí na parábola diz que 2 tipos de pessoas recebem essa semente. Ela até começa a crescer, mas não tem raiz nenhuma, porque ela caiu entre as pedras. E a outra, ela caiu entre espinhos. Então cresceram os espinhos, o sol aqueceu entre as pedras, e aquela semente, ela morreu, aquela planta morreu antes mesmo de começar a crescer. E a outra entre espinhos, os espinhos cresceram e sufocaram ela. Cresceu ela e cresceu os espinhos e sufocaram ela, e ela também morreu. Ou seja, pessoas que ouvem até, se alegram com a palavra, vão um certo período, à igreja, fazer parte da igreja, fazer parte da família de Deus. Por um período fazem parte, mas as suas preocupações com o mundo, no caso da semente que não tem raiz, não criou raiz, a sua preocupação com o mundo faz com que ela acabe secando, porque ela não está enraizada na fé, ela não está enraizada na palavra. E a outra, os espinhos crescem, as preocupações com as dívidas, com as coisas que vão acontecer, ou então as perseguições que recebe, faz com que essas pessoas desistam da fé, faz com que essas pessoas desistam da palavra de Deus e voltem a viver suas velhas vidas no mundo. Mas a semente caiu em boa terra, ela germina, ela cresce e ela dá frutos, muitos frutos. Então Deus já sabia de tudo isso antes dele criar o mundo. Ele já sabia de tudo isso. Só podemos acreditar nisso por causa da fé que está no coração da gente. A gente só consegue aceitar isso porque é uma coisa assim, para o ser humano comum lá fora, o ser humano natural, que loucura. Que isso é conto da carochinha? Como assim? Então, para as pessoas comuns, naturais, é isso loucura, porque o coração delas está fechado para a palavra. O que mais interessa é o mundo, o que mais interessa são as coisas terrenas,
seus próprios interesses, são egoístas, são egocêntricos. Então não tem como essa palavra penetrar o coração deles, está fechada. Então é isso que Jesus está dizendo aqui. Eles vivem de má vontade para a palavra, pois o coração deste povo se tornou insensível, verso 15, de má vontade, ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas aí o que ele diz a nosso respeito? Mas felizes são os olhos de vocês porque veem, e os ouvidos de vocês porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não ouviram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Aleluia. Está revelado. Deus criou essa ponte. Ele criou essas condições para que nós pudéssemos conhecê-lo. É muito complexo falar sobre salvação no âmbito teológico, por exemplo. É muito complexo falar sobre salvação porque existem duas vertentes, né? Uma que acredita que o homem não tem opção, o escolhido escolheu, foi escolhido e acabou, né? Quando a palavra chegar nele, ele vai aceitar essa palavra, vai receber essa palavra e está tudo certo. E aquele que não foi escolhido, mesmo que a palavra seja pregada, ele não vai acreditar. Ou seja, Deus criou então este para ser salvo, e Deus criou este para perdição, e ponto final, né? Mas aí na nossa mente a gente pensa, onde está a justiça de Deus nisso? Não dar a oportunidade deste se arrepender, e somente a esse que ele escolheu. Eu também não consigo aceitar isso. Então a outra vertente fala da presciência de Deus, que Deus nos conheceu de antemão e sabe quem nós somos. Ele viu que é boa terra esse coração, e ele viu que aquele é má. Ou seja, eu continuo crendo, né, que Deus na sua presciência conheceu a gente e viu que nós éramos a boa terra. E ele falou, esses são meus. Estes são meus. Ele já decretou isso na eternidade. São meus, porque ele nos viu antes. E aí, os demais que ele criara, ele viu que não querem. Então ele disse, estes não são meus, mas precisam ser criados. Precisam ser criados. Entendeu? Como eu explicar melhor isso, né? A fé não é nossa, não vem da gente. Nós só creríamos em Deus através da fé. Não existe outra forma de acreditar em Deus e de declarar que Jesus Cristo é o Senhor, se não for pela fé. Então a fé não vem de nós, a fé vem de Deus. Então Deus escolheu dar essa fé para nós e não para os outros. Não, a palavra de Deus diz que Deus não tem prazer na morte dos ímpios. A palavra de Deus diz que o Senhor gostaria de salvar a todos. A palavra do Senhor declara que Ele amou o mundo inteiro, de uma tal maneira que entregou Jesus para morrer por esse mundo. Mas a morte de Jesus não é crida por muitos, mas é crida por outros, dos quais eu e você cremos. Eu e você cremos. Portanto, aquele que crê não perece, recebe a vida eterna. Mas o que não crê, o que não abriu as portas, né, não abriu o seu coração para receber essa fé, fechou-se, demonstrou má vontade para com Deus, então este já está condenado, porque não crê. Não crê. E eu vejo isso ilustrado em Atos, no capítulo 8. Vamos ver? Atos no capítulo 8. Capítulo 8 de Atos, e o verso, vamos pegar, verso 26. Filipe, um diácono do Senhor, e o etíope. Vamos lá. Acredito que aqui está fácil da gente entender essa questão.
Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. E ele se levantou e partiu. No caminho, encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado dos tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. Você vai entender a coisa: ele vem adorar a Deus, mas ele não conhece a Deus. Ele ainda não conhece a Deus. Porque Deus, ele verdadeiramente se tornou conhecido através de seu Filho Jesus Cristo no mundo. Então ele ainda não conhece de verdade a Deus. Aí, diz: de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo, ou seja, o homem lia em voz alta, porque ele ouviu, percebe? Ouviu o homem lendo, o profeta Isaías, e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? O que responde o homem? Como posso entender se alguém não me explicar? Ou seja, ele está lendo a palavra de Deus, mas não está entendendo. Detalhe: ele está lendo a palavra de Deus, não está entendendo, porém, ele quer entender. Um ateu lê a palavra de Deus e conhece a Bíblia Sagrada. Os melhores ateus conhecem bem a Bíblia Sagrada, mas eles não querem entender Deus. Eles leem a Bíblia para refutar contra Deus. Um ateu lê a Bíblia para poder confrontar a fé de quem crê. Então o que ele lê são apenas palavras. O que um ateu lê na Bíblia são apenas letras, porque eles não a compreendem e nem querem compreender. Diferente deste etíope, que ele estava lendo a palavra numa passagem em Isaías, ou seja, Isaías 53, propriamente aqui dito, pelo texto que ele lê. E aí Filipe pergunta para ele: você está entendendo o que você está lendo? Ele: como é que eu vou entender se ninguém me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. Ou seja, vem aqui, senta, se você entende, me explica, porque eu quero entender. Percebe a diferença entre quem crê e quem não crê? Olha os fariseus daquele período. Eram homens que conheciam bem a Bíblia Sagrada no Velho Testamento. Eles eram, seguidores da lei, mas não compreendiam a lei, porque eles faziam uso da lei somente daquilo que os interessava. Eles obedeciam da lei só aquilo que lhes interessava. Eles usavam da lei para colocar fardos pesados nos seres humanos mais comuns. Eles diziam acreditar em Deus, mas eles não acreditavam em Deus. Eles diziam ser filhos de Abraão, mas eles não eram filhos de Abraão. Por quê? Porque eles não queriam conhecer Jesus a fundo. Eles não queriam conhecer Jesus a fundo. Eles fecharam o coração para Jesus. Todas as obras que Jesus executava naquele período eram obras que glorificavam e exaltavam o Altíssimo Criador dos céus e da terra. Jesus é o Filho de Deus em forma humana, é o próprio Deus encarnado. Mas eles não criam em Jesus e se opunham a Jesus, ou seja, o coração deles era de má vontade, como Jesus explicou na parábola. Era de má vontade. Mas aí nós olhamos para esse etíope e ele quer conhecer, ele quer entender. O seu coração está sedento, mas ele ainda não tem a fé. Por quê? Porque a fé é o que revela Deus ao coração humano. A fé é a maneira de Deus fazer com que o homem o conheça. Então por isso ele lia e não compreendia, porque ele ainda não tinha fé. Ele vinha a Jerusalém para adorar a Deus, mas um Deus ao qual ele não conhecia.
E aí ele está lendo a palavra desse Deus, mas ele não compreende absolutamente nada dela. Mas aí quando Filipe se aproxima, e Filipe demonstra a ele saber do que está sendo dito, ele vem, sobe aqui, senta e me explica. E me explica. E aí, no 32 diz, o eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro. Você já sabe de quem fala o texto, não sabe? Quem é que foi levado como ovelha para o matadouro? Quem foi? Hã? Você disse o quê? Quem te revelou isso? O Espírito de Deus. Como? Através da fé que ele enxertou no seu coração. Mas o eunuco ainda não sabia, assim como muitos seres humanos em nosso tempo ainda não sabem. Ainda há muitos seres humanos que ainda não conhecem a Deus, mas querem. Só que eles estão na ignorância de uma religião, os ensinos errôneos do homem, mas eles querem conhecer a Deus. E se eles querem conhecer a Deus, quando ouvirem a palavra, eles vão compreendê-la. Quando a pregação chegar a eles, eles vão querer conhecer, eles vão querer saber. E é só disso que Deus precisa para enxertar a fé no coração deles. Foi só isso que Deus precisou de nós para enxertar a fé no nosso coração. Por um bom período da minha vida eu fui católico, praticante. Ou seja, eu sempre criei em Deus, mas eu não o conhecia. Eu não o conhecia. Por causa dos ensinos errôneos. Porque no ensino católico eu aprendi que Maria é igual a Deus. Ela já é superior a Deus, é mãe de Deus. Percebe? Então eu não conhecia Jesus. Eu não conhecia Deus. Porque me era ensinado errado. Mas eu queria conhecê-lo. E porque eu queria conhecê-lo, isso me denotou no mundo espiritual como um dos escolhidos de Deus. Uma boa terra, esperando a semente ser plantada, regada, para germinar e crescer. Até que esse dia chegou. De repente, Deus colocou pessoas no meu caminho, no trabalho, um servo de Deus trabalhando comigo, e começou a falar de Jesus para mim, e eu sedento, comecei a dar ouvidos ao que ele falava. Houve até um momento que ele falou, se você quiser eu paro. Eu falei, não, por favor, continue falando, está interessante o assunto, está interessante. E eu não entendia que a fé já estava sendo enxertada no meu coração através daquele rapaz. E por causa disso, eu fui alcançado por Deus. O Senhor me resgatou. E aí não demora muito, o Senhor em outro lugar, totalmente distante, uma pessoa que eu não conhecia, veio com as mesmas palavras. E pregou as mesmas palavras, e eu achei aquilo incrível. Eu achei aquilo totalmente incrível, sobrenatural. E esse rapaz disse, isto chama-se fé, sendo enxertada no seu coração. Por isso você está crendo. E aí, num determinado dia, eu entro numa igreja evangélica, com a minha sogra amada, minha segunda mãe, nós dois ali sedentos, e a palavra de Deus sendo pregada, e eu ouvindo e me alimentando e me alegrando, e o coração se enchendo de alegria. Eu tipo, que coisa fantástica, que coisa linda, que coisa maravilhosa, e me desnudando, né? Desnudando a minha vida, e eu ficando um pouco com vergonha, como que ele sabe de tudo isso, e assim aquela coisa tremenda. E quando ele declarou, quem quer receber Jesus no seu coração, eu simplesmente levantei a minha mão, e disse, eu quero Jesus, eu quero. Na verdade, Jesus estava dizendo, eu te quero, eu marquei esse encontro com você, vem aqui, para eu entrar na sua vida e salvá-la. E eu fui. E ele, por amor a mim, sua infinita misericórdia, me resgatou. E assim foi com você. Assim foi com cada um de nós. A obra foi toda dele. A única coisa que ele precisava de nós é ver um coração disposto a recebê-lo. Só isso. Um coração querendo conhecê-lo.
Deus se revelou ao homem primeiramente através de tudo que está criado. Em Romanos no capítulo 1, olha que interessante. Romanos no capítulo 1, verso 18 em diante, fala sobre a ira de Deus contra a humanidade. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. E aí vem a chave do versículo, do texto. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos, claramente sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Ou seja, veja, Deus primeiramente está revelado através de tudo que foi criado. É impossível, quando se diz conhecer a Deus, não é conhecer em profundidade, é simplesmente entender que existe Deus. É entender que existe Deus. Olhando para tudo que é criado, olhando para os imensos céus, olhando para as estrelas, para a lua, olhando para o sol, olhando para a natureza criada, animais, aves dos céus, peixes, olhando para a diversidade, de tipos, de raças, olhando para a diversidade das plantas, das flores, das árvores frutíferas, cada um dando o seu próprio fruto, olhando para os seres humanos e vendo que nenhum é igual a ninguém, entendendo pela ciência que ninguém tem a mesma digital, ninguém tem uma digital igual a do outro, olhando para toda essa diversidade. Ou seja, é impossível o homem não entender que existe um Criador de tudo isso. É impossível um ser humano entender que não existe um Deus Todo-Poderoso. Mas aí o que Paulo está dizendo? Mas eles, entendendo que Deus existe, suprimiram a sua verdade em mentira, em injustiça. Por quê? O coração deles é mau. É mau. Eles não querem se arrepender. Eles não querem mudar de vida. Eles querem sim salvação, querem viver a eternidade, mas buscando seus próprios meios para alcançá-la. Só que a Bíblia nos afirma que só existe uma maneira do homem ser salvo. Um único jeito do homem alcançar salvação, e é através de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Somente através dele. Mas estes homens não querem. Eles querem acreditar, se fazem acreditar que eles podem chegar a Deus por seus próprios meios e métodos, por sua própria sabedoria humana. Mas a sabedoria humana para Deus é loucura, porque ela não leva o homem para Deus. A sabedoria humana afasta o homem de Deus, porque o homem que usa da sabedoria humana, ele tenta entender tudo pela lógica, e pela lógica ninguém conhece a Deus. Pela lógica ninguém conhece a Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus é loucura para os sábios deste mundo. Aonde? Para os homens, que se acham fortes, para os seres humanos que se acham fortes, para os seres humanos que se acham capazes de se religar a Deus por seus próprios meios, quando eles ouvem falar da palavra da cruz, eles falam: imagina, aquele foi um derrotado, ele veio pregar o bem, pregou o amor, e olha só, foi derrotado, foi morto. Eles não querem acreditar que esta foi a vontade de Deus, que este foi o método de Deus para salvar o homem dos seus próprios pecados. Eles não querem entender isso, que um justo precisava morrer pelos injustos, e que ao terceiro dia o Todo-Poderoso o ressuscitaria dos mortos, o traria de volta à vida, fazendo com que ele vencesse a morte.
é loucura para os seres humanos comuns, naturais. Entendeu? Então, voltando aqui, é impossível um ser humano não acreditar que Deus existe. Ele pode dizer, não acredito em Deus. Ele pode dizer, mas ele está dizendo isso da boca para fora. Na verdade, ele quer, se convencer de que Deus não existe. Este ser humano, ele quer se convencer de que Deus não existe, mas ele sabe que existe. Ele fechou a porta para Deus, ele não quer saber de Deus. Mas os que querem, Deus sabe. Os que querem, Deus conhece. E por isso a palavra chegou até eles. Por isso a palavra chegou até vocês, assim como ela vai até eles também, até os de coração fechado. A palavra vai, mas o que faz a palavra neles? Não causa efeito algum, porque o coração está fechado para Deus. Não quer saber de Deus. Mas os que querem, os corações estão abertos. E o Espírito Santo introduz a palavra, introduz a fé. E através dessa fé, vem a revelação de Deus. Vem a revelação de quem verdadeiramente é Deus. Do que Ele quer. Ele quer nos salvar. Ele quer nos dar vida. E vida com abundância. Ele quer nos dar uma vida eterna. E nós compreendemos isso quando o coração se abriu para receber a fé. O arrependimento não veio de nós mesmos, foi Ele que fez isso através da fé no nosso coração. Ele nos levou ao arrependimento, através da fé. Compreende isso, igreja? Você compreende isso? Eu queria ler um pouquinho Romanos, capítulo 11. Eu queria ler um trechinho de Romanos. Pegar do verso 11, do capítulo 11. Novamente pergunto: acaso tropeçaram para que ficassem caídos? Falando sobre os judeus. De maneira nenhuma, ao contrário, por causa da transgressão deles, veio a salvação para os gentios, para provocar ciúme em Israel. Mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo, e o seu fracasso, riqueza para os gentios, quanto mais significaria a sua plenitude. Eu vou pedir licença para eu ler numa outra tradução aqui, o mesmo trecho. Você não vai conseguir acompanhar pela sua, então ouça. Pode deixar na NVI na tela se quiser, não temos essa daqui que é a NVT. Eu vou pegar do mesmo verso 11. Acaso o povo de Deus, que são os judeus, tropeçou e caiu sem possibilidade de se levantar? Claro que não. Foram desobedientes, e por isso Deus tornou a salvação acessível aos gentios. Ou seja, por causa da desobediência do povo, das primícias de Deus, dos judeus, a palavra de Deus chegou aos demais. Deus só era conhecido pelos judeus. Os outros povos ouviam sobre o Deus de Israel, mas não o conheciam, então eles tinham seus próprios deuses. Eles achavam que o Deus de Israel era um outro, mais um Deus, porque eles tinham seus próprios deuses. Então o único povo naquele período que realmente conhecia o Deus Criador eram os judeus, ou um ou outro gentio a quem Deus se revelou, como por exemplo Raabe, que não era judia e creu em Deus, e por isso foi salva. Entendem? Mas então, se os gentios foram enriquecidos, porque os israelitas, é o verso 12, fracassaram ao rejeitar a salvação que Deus lhes oferece, imaginem como será maior a bênção para o mundo, quando Israel for plenamente restaurado. Ou seja, nós vamos vendo que Deus, Ele sempre teve o controle de tudo. Ele sempre teve o domínio. Ninguém jamais enganou a Deus. Ninguém jamais o derrotou. Ninguém jamais teve o poder de impedi-lo de agir da maneira com que Ele quer agir. Percebe? Então Deus sempre teve o controle, ou seja, Deus sabia sobre tudo o que aconteceria. E Deus então usou essa desobediência de Israel para cortar
cortá-los da videira verdadeira que é Cristo. E quando ele corta estes da videira, estes locais vazios da videira, ele pega e enxerta os gentios. Quem são os gentios? Todos aqueles que não conheciam o Deus de Israel. Estamos entre eles, fazemos parte deles, entenderam? Então, por causa dessa desobediência de muitos judeus, eles foram cortados dessa videira, e aqueles que eram gentios, ou seja, nós, fomos enxertados, porque a palavra de Deus só chegou até nós, porque eles rejeitaram naquele período. A palavra de Deus só está aqui hoje sendo pregada por causa da rejeição deles, mas tudo isso era plano de Deus. Tudo isso era plano de Deus, mas Deus não os rejeitou para sempre. Entende? E é o que ele vai continuar dizendo aqui. 13. Dirige-me especialmente a vocês, gentios. E uma vez que fui designado apóstolo aos gentios, Paulo, enfatizo isso, porque desejo que de algum modo o povo de Israel sinta ciúme, e assim eu possa levar alguns deles à salvação. Pois se a rejeição deles possibilitou que o resto do mundo se reconciliasse com Deus, a aceitação será ainda mais maravilhosa, será vida para os que estavam mortos. Se a parte da massa entregue como oferta é santa, então toda ela é santa. E se as raízes das árvores são santas, os ramos também o serão. Mas se alguns desses ramos, alguns do povo de Israel, foram cortados, e vocês gentios que eram ramos de uma oliveira brava, ou seja, nós éramos os rebeldes, foram insertados na árvore que é Cristo, agora, portanto, participam do alimento nutritivo que vem da raiz da oliveira especial de Deus, a palavra dele. Nos alimenta, nos mantém firmes, nos mantém vivos, nos mantém frutíferos. Essa é a palavra de Deus. 18. No entanto, não devem se orgulhar de terem sido enxertados no lugar dos ramos que foram cortados. Irmãos, veja o que acontece com o mundo hoje. Boa parte do mundo odeia os judeus, e isso desde lá de trás. Hitler odiava tanto os judeus que matou 6 milhões deles. Ele queria exterminá-los da terra. Hitler era um homem, conservador, e ele acreditava que os judeus era uma maldição no mundo, era uma maldição no planeta, e por isso ele tinha a intenção de matar todos, excluir todos da terra. Mas o pensamento dele era errado, ele achava que estava fazendo uma coisa certa. Muitos odeiam os judeus porque foram os judeus que mataram o próprio Jesus. Foram os judeus que mataram Jesus. Eles incitaram os romanos a crucificá-lo. Jesus foi crucificado por eles. Então eles ainda são odiados por muitos, porque eles acreditam que este Jesus foi morto por eles e por isso devem odiá-los. Essa é uma das questões que fazem com que os judeus sejam odiados. Entendem? De outra forma, eles têm um único Deus, são monoteístas, assim por isso os cristãos também são odiados, por terem só um Deus e não acreditarem no Deus, por exemplo, do islamismo, que é Alá. Então por isso também são odiados. Mas a questão aqui são os judeus. São odiados desde lá de trás. Veja que eles são perseguidos, e a igreja, parte da igreja convertida era judia, outra parte era gentílica, e ambos se tornaram um só povo, e isso também levou com que a igreja fosse odiada e perseguida. Entenderam? Mas voltando aos judeus, são odiados. Hoje, eles voltaram a ser muito odiados. Percebe que até aqui no nosso país, muitos brasileiros odeiam os judeus, porque foram incitados a odiar, e justamente com essa desculpa, eles crucificaram Jesus, eles mataram Jesus. Então muitos que se dizem cristãos odeiam os judeus, criticam uma igreja evangélica que põe uma bandeira de Israel,
no seu altar, junto ao do Brasil, né? Passam a estar a favor, por exemplo, dos terroristas, do Hamas, colocam eles como vítimas, ou seja, tudo por ódio aos judeus. Então vemos que eles sempre são odiados, mas aqui a palavra está dizendo que eles são amados por Deus. Deus não deixou de amá-los, eles são as primícias de Deus, não deixaram de ser, continuam sendo, mas era necessário que a rejeição deles acontecesse, para que nós pudéssemos ser enxertados na videira verdadeira. A Bíblia Sagrada só está em mãos nossas por causa da rejeição deles. Ela só existe por causa da rejeição deles. Eles foram o veículo de Deus para que a palavra se expandisse pelo planeta. Entenderam? E aí, no 18, novamente, no entanto, não devem se orgulhar, nós, né? Não devemos nos orgulhar de termos sido enxertados no lugar deles, que foram cortados, pois é a raiz que sustenta o ramo, e não o contrário. Não temos motivo nenhum para nos orgulhar, nos achar melhor do que judeus, nos achar melhor do que espíritas, nos achar melhor do que budistas, não temos motivo nenhum para nos orgulhar, porque quem nos sustenta é a videira, é Cristo, não somos nós mesmos, entendeu? Talvez digam no verso 19, esses ramos foram cortados para abrir espaço para nós. 20, é verdade, mas lembrem-se de que esses ramos foram cortados porque não creram, e que vocês estão ali porque creem, percebeu? Nós queríamos conhecer Deus, eles não queriam conhecer Deus através de Jesus. Portanto, não se orgulhem, mas temam o que poderia acontecer, pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará vocês. Observem como Deus é ao mesmo tempo bondoso e severo. 22, tá? É severo com os que lhe desobedecem, mas é bondoso com vocês, desde que continuem a confiar em sua bondade. Então cuidado, irmãos, cuidado. Paulo está dizendo aqui que nós devemos continuar confiando na bondade de Deus, nós devemos continuar temendo a Deus, nós devemos continuar nos santificando para Deus, porque caso contrário, Deus pode não nos poupar, né? De castigos, de sofrimentos maiores. Cuidado. Mas se deixarem de confiar, também serão cortados. 23, e se o povo de Israel abandonar sua incredulidade, será enxertado novamente, pois Deus tem o poder de enxertá-los de volta na árvore. Eu não sei se você entendeu. Se o coração deles se tornar, dispostos, Deus é poderoso para reenxertá-los na árvore. Ou seja, Deus tem planos para Israel ainda, para a salvação, em Cristo Jesus. Mas primeiro, aprove a Deus salvar a nós, os que não o conheciam, por causa da rejeição deles. Espero não estar sendo difícil de ser compreendido. Eu espero que você esteja entendendo. Vocês eram por natureza o ramo cortado de uma oliveira brava. Nós éramos os rebeldes. Eu fui rebelde. Custei a me arrepender, a aceitar que eu estava errado. Custei a aceitar que eu estava errado. Eu já odiei crente lá atrás, já tive raiva de crente lá atrás, porque tentavam me fazer acreditar naquilo que eu não queria acreditar. Então por um período, eu era ignorante e rebelde. Portanto, se Deus se mostrou disposto a fazer algo contrário à natureza, ao enxertá-los em sua árvore cultivada, estará ainda mais disposto a enxertar os ramos naturais de volta na árvore da qual eles fazem parte. Falando dos judeus que estão distantes de Deus. Eu vou ler até o final do capítulo para você entender algumas coisas mais. Irmãos, verso 25, quero que vocês entendam este mistério, para que não se orgulhem de si mesmos,
Ou seja, não somos nada, não temos nada, tudo que temos vem dele. Se nós subimos alguns patamares no mundo espiritual, isso é devido à misericórdia e o amor de Deus por nós, não é nosso mérito. Se eu conheço um pouco a mais de Deus, se me foi revelado algo mais do que a outros, isso não é mérito algum para mim, foi Deus quem deu, entendeu? Então eu não tenho motivos para me orgulhar, assim como você também não deve ter motivos para se orgulhar, porque é a vontade de Deus, é o querer de Deus, é o executar de Deus que está em ação, não nós, certo? Alguns do povo de Israel têm o coração endurecido, mas isso durará apenas até que o tempo dos gentios se complete. O tempo dos gentios é o tempo da igreja, é o tempo da graça, é onde a palavra está sendo pregada no mundo. Esse é o tempo dos gentios, mas até que ele se complete, quando esse tempo se completar, então Israel também se converterá a Cristo. Então os judeus também vão se converter a Cristo. O livro do Apocalipse nos conta isso, que haverá um período onde eles vão crer, e segundo o que eu acredito, não posso bater um martelo, mas segundo o que eu acredito, é que é o período da grande tribulação que o mundo está para viver, onde a igreja vai ser recolhida da terra, vai ser tirada, vai ser levada para o Senhor. E aí então o período da grande tribulação é onde chegou o tempo deles se converterem a Cristo. 144 mil selados nas suas testas, com o nome de Deus. E aí é o tempo da conversão deles, quando eles vão ser vencidos pelo mal, quando eles vão ser vencidos pelo anticristo, é o tempo onde eles estão se convertendo a Jesus, ou seja, eles vão ser reenxertados na videira verdadeira. 26, e assim todo Israel será salvo, todo Israel será salvo, como dizem as escrituras, o libertador virá de Sião, e afastará Israel da impiedade, e esta é a minha aliança com eles, eu removerei seus pecados. Muitos, verso 28, do povo de Israel, agora são inimigos das boas novas, inimigos do evangelho, e isso beneficia quem? Vocês, gentios. No entanto, porque ele escolheu seus patriarcas, Israel escolheu seus patriarcas, eles ainda são o povo que Deus ama. Deus continua amando Israel, pois as bênçãos de Deus e o seu chamado jamais podem ser anulados. Em outros tempos, vocês gentios foram rebeldes contra Deus, mas agora, por causa da desobediência deles, vocês receberam misericórdia, foram alcançados, foram resgatados. 31, agora eles são os rebeldes, e Deus foi misericordioso com vocês, para que eles também participem da misericórdia dele, pois Deus colocou a todos debaixo da desobediência, para que de todos tivesse misericórdia. Viu? Deus no comando, Deus no controle de tudo, nada acontece sem o agir de Deus, sem o mover de Deus, sem a permissão de Deus. 33, como são grandes as riquezas, a sabedoria e conhecimento de Deus, é impossível entendermos suas decisões e seus caminhos. Muitas vezes a gente quer entender o porquê disso, muitas vezes a gente quer entender o porquê daquilo, muitas vezes a gente quer entender o porquê de uma situação vivida, ou não. Em Romanos, Paulo escreveu: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que foram chamados segundo os seus propósitos. E aí, em situações vividas por nós, alguns de nós perguntam: como isso pode cooperar para o meu bem? Uma situação difícil vivida, a perca de um ente querido, a perca de um bom emprego, a perca de uma boa posição, um tempo de humilhação, um tempo de perseguição, um tempo sem dinheiro, sem nada, de fome, e aí a gente se pergunta:
Aonde que isso está cooperando para o nosso bem? Queremos entender Deus e seus caminhos, não é possível. O que nós entendemos de Deus é o que Ele quer revelar para nós. Mas existem coisas que Deus não vai revelar para nós nesta vida, somente na eterna. Somente na eterna. Então, existem momentos que a gente não compreende, e que o melhor a fazer é dizer: Senhor, eu te dou graças, porque sei que o Senhor está no controle de tudo. Eu te dou graças, porque sei que o Senhor é o meu Salvador, é o meu Redentor, e não me abandona, mesmo nessas situações que parece que o Senhor não está presente, mesmo nessas situações que parece que o Senhor não está fazendo nada, sei que estás comigo. Quando você estiver vivendo assim, numa situação assim, lembre-se de Jó. Deus o abandonou? Deus não abandonou ele. Deus estava presente o tempo todo na vida dele, tanto que no final Deus deu a ele 2 vezes mais de tudo que lhe foi tirado, mostrando que Deus nunca perdeu o domínio, nunca perdeu o controle, nunca perdeu. E o que nos faz acreditar em tudo isso? A fé. De onde ela vem? De Deus. Ele fez a ponte para nos levar de volta para Ele, e isso é através da fé em Jesus Cristo. É através da fé em Jesus Cristo. Ou seja, Deus nos deu um grande presente. Esse presente vem de lá, do céu, vem de Deus. Qual é a nossa parte, irmãos? Qual é a nossa parte? A nossa parte, irmão, é querer caminhar com Deus, é querer andar sobre essa ponte e voltar para Deus. Só precisa isso para Ele enxertar a fé no coração dos seres humanos. A obra é toda dele, entenda, é toda dele, o mérito é todo dele. O homem não fez nada para que pudesse ser salvo, foi um mover e um agir somente dele, de Deus, somente de Deus. A parte do homem é querer conhecer a Deus, é querer conhecer. Nós vimos o eunuco, ele lia, mas não entendia. Quando alguém se colocou ali para querer ensinar para ele, explicar para ele o que significava, ele prontamente: sobe aqui e me explica, eu quero conhecer, eu quero saber. Foi só isso que bastou para Cristo enxertar a fé no coração daquele homem. Ali diz que então o Filipe, começando por essa escritura em Isaías, começou a anunciar a Jesus Cristo para ele. Falou dos profetas, naquela caminhada, ele falou dos profetas, ele falou de outros livros bíblicos que anunciavam Jesus até os dias atuais. E aí então, diz o texto lá, que o eunuco olha e vê água, e ele fala: ei, ali tem água, o que me impede de ser batizado? Veja a sede desse homem, o que me impede de ser batizado? E aí Filipe diz para ele: bom, é lícito, se você crê de todo o teu coração. E aí ele diz: eu creio que Jesus Cristo é o Salvador da minha vida. Então para o carro. Parou, desceu com ele, batizou ele, e depois Filipe desapareceu. Assim em toda a terra, em todo o planeta, mesmo que não haja um pregador, mesmo que seja um lugar que não pode ser alcançado pelo missionário cristão, porque nós sabemos que existem lugares no planeta que não podem ser alcançados através de avião, de barco, não tem. São civilizações pequenas civilizações ali, pequenas aldeias, que ainda não foram encontradas, não poderão ser alcançadas por um missionário, por ninguém. Mas se lá um coração olha para tudo que está criado, através dos olhos, e diz: existe um Criador de tudo isso, e como eu quero conhecê-lo, basta isso para o Senhor ir até lá e levá-lo ao arrependimento, enxertando a fé no coração dele. Entendeu? Deus não se esquece de ninguém. Ninguém passa desapercebido dos olhos de Deus.
e Ele conhece cada coração, Ele já conheceu na eternidade. Por isso Ele trouxe a fé até nós, para nós crermos que Jesus Cristo é seu Filho, para nós crermos que Jesus Cristo morreu numa cruz para perdão dos nossos pecados, e que o Pai o ressuscitou ao terceiro dia, e que Ele vive, e está sentado à direita dEle, e que logo virá, segunda vez, para buscar nessa terra o que lhe pertence, e estabelecer o seu reino, para todo sempre. Um novo céu, uma nova terra, que está criada já por Ele, para os que creem, habitarem nela eternamente. Amém? Como conhecer a Deus? Através da fé. E qual é a ferramenta, que a fé usa? Qual é a ferramenta que Deus usa para que essa fé aumente no coração do homem? Qual é a ferramenta? A palavra de Deus. Romanos 10:17, o que Paulo escreveu? Ora, a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Cristo Jesus. Disse um grande pregador aí, John Piper. Ele diz: se a fé vem pelo ouvir da palavra, a ausência da fé, a fé vai embora pela ausência da palavra. Entendeu? Se a fé vem pelo ouvir, ela vai embora se houver a ausência da palavra. Por isso, muitos não prosseguem, porque param de ouvir a palavra, param de alimentar a fé. A fé, o combustível dela é a palavra. Nós viemos aqui essa noite para ouvi-la. Nós viemos aqui essa noite para que através dela nós pudéssemos ouvir Deus falar no nosso interior. Você está ouvindo Deus falar no seu interior? Você está ouvindo Deus falar dentro de você? Esta palavra está alegrando o seu coração? Saber que você é escolhido, saber que lá na eternidade Deus já te conhecia, saber que Deus já tinha planos para salvá-lo, não alegra seu coração? E por que alegra? Porque você tem dado ouvidos à palavra, e aí nós clamamos: Senhor, aumenta mais a nossa fé, então ouçamos mais a sua palavra, mas a palavra, a verdade da palavra, a palavra dita em verdade, a palavra pregada com temor, a palavra pregada com tremor, a palavra não é pregada para agradar coração humano, ela não é pregada para nos aliciar, nos acariciar no nosso ego, não, a palavra de Deus, ela vem para nos consertar, ela vem para nos reparar as nossas vidas, para nos livrar do pecado, para nos sarar, para nos salvar, para arrolar os nossos nomes nos céus, para que nós possamos um dia estar com o Senhor na eternidade. Ela vem até nós para fazer a vontade dEle, e não a nossa, e isso alegra o nosso coração, não alegra? Saber que Ele nos ama dessa maneira. Deus tem zelo de nós, Deus tem um grande zelo por você, irmão. Entenda que se em algum momento você estiver desagradando a Deus, você estiver distante, se distanciando de Deus, entenda que Deus, por causa do zelo que Ele tem por sua alma, por causa do amor que Ele tem por você, Ele vai permitir situações de sofrimento e de dor, para que você volte para Ele, para que você volte a se refugiar nele, porque você é dele. Ele comprou a mim e a você com o seu sangue. Somos propriedade exclusiva só dele, só dele. Então não entenda que o sofrimento é para destruir sua vida, não entenda que o sofrimento é para derrotar você nesse mundo, não, se você crê no Senhor, se essa fé está no seu coração, e eu sei que ela está aí no seu coração, então entenda que tudo o que ocorre nesse mundo, Deus tem o controle e Ele faz cooperar para o seu bem. Para o seu bem. Você é a menina dos olhos de Deus. A igreja é a menina dos olhos de Deus. Os olhos de Deus estão sobre nós o tempo todo. O tempo todo os olhos de Deus estão sobre aquele que o temem. O tempo todo os anjos dele recebem ordens para estarem sempre ao nosso redor, cuidando de nós.
Em momento nenhum você está sozinho ou sozinha neste mundo. Em momento nenhum. O Senhor está sempre junto com você. Por isso Ele fez de você o templo dEle. Por isso Ele fez de mim o seu templo, a sua morada. Ele está em nós, morando em nós, para não descuidar de nós um momento sequer. Se o Senhor descuidasse de nós um segundo, estaríamos perdidos, porque o diabo está ao derredor, não é assim que diz a palavra? O diabo está ao derredor, buscando tragar a gente, levar a gente de volta para a crueldade, para a escravidão do pecado. Se Deus descuidasse de nós um milésimo de segundo, nós seríamos levados por Ele, mas por isso Deus veio habitar em nós, para que nós não estejamos mais à mercê de Satanás, mas totalmente cuidados por Ele, 24 horas por dia, dormindo ou acordados, trabalhando ou em casa, aonde estivermos, Ele está presente, cuidando de nós, porque todo que é nascido de Deus, você é nascido de Deus? Como que eu sei se eu sou nascido de Deus? Depois dessa mensagem, como é que você sabe se você é nascido de Deus? Porque nós cremos em Cristo Jesus. Essa é a certeza que nós somos nascidos dele, porque nós cremos em seu Filho, na salvação através dele. Então todo aquele que é nascido de Deus, vence o mundo, vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E aí eu pergunto, por que nossa fé? Porque Ele deu para nós. Ou seja, este reloginho é da igreja, mas se eu der para um de vocês, passa a ser de vocês, né? Dei para o William, a William vai dizer, agora isso aqui é meu. É assim a fé. A fé vem de Deus, e ela deu para você, para você, para você, para você, Ele deu para cada um, Ele deu a fé. Agora ela é sua, ela é sua. Agora você tem que alimentá-la o tempo todo, pela palavra. Mantenha essa fé alimentada, ela é sua, foi dada para você chegar ao céu, foi dada para você andar pelo caminho, viver a verdade e a vida que é Cristo Jesus. Não abra mão dessa fé, não abandone a sua fé, mesmo se ela for pequena, ela tem poder de mover montanhas de seus lugares. Então cuida dessa fé, alimente-a. Não se iluda mais com o mundo, não se iluda mais com as promessas mundanas, não se ilude mais com as ofertas desse mundo, não se iluda. Viva pela fé que foi enxertada no seu coração. Viva por fé. Mas o meu justo viverá pela fé. É o lema que nós vamos carregar conosco por toda essa vida. Viver pela fé. Não tenha medo do amanhã. Se você crê em Jesus, você tem fé. Então não tenha medo do amanhã, porque o amanhã pertence a Jesus. Amém? Glorifique o Senhor com as suas palmas, adore a Ele. Presbítero Carlos. Aleluia. Glórias a Jesus. Deus maravilhoso, obrigado, Pai, pela palavra enxertada em nossos corações. Glória a Deus. Deixa eu trocar esse microfone aí, porque ele está falhando, né? Palavra da parte de Deus, vidas, amém. Aqui no data está colocado. Está acontecendo com esses microfones hoje, hein? Oi, Jesus. Nosso irmão quer falar e o microfone não quer deixar. Chega mais perto dele. Chega mais perto. Amém? Então amanhã teremos a nossa oração. Que vocês possam estar participando deste momento, às 7h30. Como a palavra do Senhor diz: clame a mim e responder-te-ei, e anunciarei coisas grandes e firmes que vocês não sabem. Então, é momento da igreja clamar, porque quando nós clamamos,
a resposta. Quando nós clamamos, o Senhor anuncia coisas grandes. E eu creio que o Senhor Jesus, através do seu Santo Espírito, Ele tem incomodado corações. Não é só no meu, é no coração de cada um de nós. O Senhor, Ele tem falado no íntimo, no âmago de cada um de nós, que nós precisamos voltar ao lugar da oração. Davi, no Salmo 27, ele diz, a teu respeito diz o meu coração, busque a minha face. E no verso seguinte, Davi tem a reação, a tua face, Senhor, eu a buscarei. Então, no coração de cada crente, o Senhor, Ele tem falado para nós buscarmos mais. Agora, vai de mim e de você ter a atitude de nós descermos, de nós orarmos, de nós clamarmos. Quer resposta, irmãos, da parte de Deus? Quer renovo? Quer que a sua fé seja, como foi pregada hoje, acrescentada? Então ore, clame, suplique e interceda. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Amém. Pai, queremos, Senhor Jesus, te agradecer, Senhor, por este culto abençoado que o Senhor, ó Deus, nos concedeu aqui nesta noite. Pai, nós conseguimos sentir, Senhor, a tua presença, que ela é tão real, Senhor, no nosso meio. Ah, Senhor, no momento do louvor, ó Deus, nós, Senhor, fomos renovados. As fontes de água viva, Senhor, foram derramadas aqui, ó Senhor, para cada um de nós, ó Deus, bebermos desta fonte, ó Senhor. E quando nós temos sede, nós nos deliciamos com essas águas cristalinas que é